Hoje, dia 13 de agosto, domingo, dia do Senhor, dia que nós cristãos católicos temos por missão, por obrigação de tirar um tempinho do nosso dia para podermos unir o nosso coração ao coração de Deus. E a mensagem do dia de hoje, tirada do Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 14, versículo 22, é a seguinte: Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Meu irmão, minha irmã, nós ouvindo essa mensagem, nós somos chamados a visualizar essa cena, né? Jesus que, depois de ter despedido os discípulos, e eles entrando no barco, né, mar adentro, Jesus rezando, depois vindo até eles andando sobre as águas. E quando Pedro percebe aquilo, Pedro pede para poder fazer o mesmo. E Jesus permite. Mas quando Pedro sente o vento contrário, são as dificuldades da vida, né? Nós, gente, podemos, ouvindo a mensagem de Jesus, ouvindo esse chamado de Jesus, nós podemos enfrentar toda a adversidade. Mas quando bate o medo, quando bate a dúvida, nós começamos a afundar. Começamos a permitir que os problemas sejam mais fortes que Deus. Nós que permitimos isso. Mas Pedro, quando ele percebe, né, quando o medo abate sobre ele, ele começa a afundar, ele faz algo extraordinário que serve de inspiração para todos nós. Ele pede socorro para Jesus. E Jesus imediatamente estende a mão e o socorre. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não nos desampara. Ele sempre socorre nas nossas necessidades, nos nossos desesperos. Basta que nós tenhamos a coragem de fazer como Pedro, pedir ajuda. Que nós possamos, diante das nossas lutas do dia a dia, mas principalmente diante das dificuldades, podermos pedir sempre a proteção e a ajuda do nosso Deus. E tenha certeza, Ele sempre estenderá a sua mão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.